Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do TBL Eleições, programa que você tem a oportunidade de conhecer diversos candidatos, candidatos nesta eleição do dia 7 de outubro, mas principalmente que residem aqui na cidade de Guarulhos. Como você já está vendo aqui, é um programa excepcional, nós não estamos nos nossos estúdios, porque estamos aqui na casa da Silvana Mesquita, candidata a deputada federal para esta eleição e que gentilmente nos recebe aqui na sua casa para falar um pouco sobre a campanha, falar como é que está essa esperança aí de candidata, de ser eleita, né? Então, muito bom dia, candidata. Para quem está assistindo a gente agora à tarde, muito boa tarde, né? E é um prazer até ter a senhora no nosso programa. Eu que agradeço ao Roberto Samuel, agradeço vocês que deslocou o estúdio aqui para minha casa, é um prazer tê-los aqui. E assim, muito obrigada por estar me dando essa oportunidade. E bom dia a todos, tá? Candidata, agora vamos para a questão da campanha, né? Estamos aí há um pouco mais de uma semana. Como é que tem sido essa campanha? Tem ido muito à rua? O pessoal tem aderido às suas propostas? Olha, está maravilhosa a campanha. Eu estou tendo adesões que eu jamais esperava, sabe assim, muito bonita. As mães, assim, das mães das pessoas com deficiência, elas estão, assim, vestindo a camisa, elas estão indo às ruas, as próprias pessoas com deficiência estão indo pedir votos para mim, e fora, assim, a população de uma forma geral. Quando me encontra, nossa, Silvana, que legal, você é candidata, agora eu tenho em quem votar. Agora eu sei que eu vou depositar o meu voto na pessoa certa. Então eu fico muito feliz. A adesão está sendo... E a esperança de ser eleita é muito grande. Candidato, agora vamos falar sobre as propostas, né? Porque por esse tempo pequeno de TV, para internet, vários candidatos na cidade, poucos às vezes sabem das propostas que a candidata tem. Então quais são as principais? Quais são os carros-chefes caso eleito? Então, você sabe que eu tenho uma atuação aqui na cidade de Guarulhos. A minha vida inteira eu me dediquei à minha missão de vida, que é a defesa da causa da pessoa com deficiência. Você sabe que no país existem 40 milhões de pessoas com deficiência. É muita gente. E nós temos que defendê-las com muito fervor. Você sabe que hoje vai deixar a Câmara dos Deputados uma deputada que defende também a bandeira da pessoa com deficiência, que é candidata a senadora, e eu quero ocupar essa vaga. Eu tenho certeza que a minha militância, a minha atuação, ela vai fazer com que esses projetos que eu tenho aqui na cidade, porque eu tenho mais de 40 projetos na cidade, fui vereadora, vocês sabem disso, por 16 anos, e esses projetos eu quero fazer com que transformem direitos a nível nacional, os que ainda não têm. Então é isso que eu quero fazer, quero levar as minhas ideias, as minhas propostas para os rincões do nosso país, né? Tenho certeza que nós vamos beneficiar muita gente. Candidata, poucas pessoas lembram, mas se todos os ônibus da cidade hoje têm acessibilidade, é graças a um projeto seu. Mas, infelizmente, muitas vezes, por falta de manutenção, alguns desses não funcionam. Então, como deputada, como resolver essa situação? Como fiscalizar isso? E não só a manutenção. É por falta de orientação dos próprios condutores e dos próprios... a cidade que tem cobradores, né? Eles não são orientados como mexer nos equipamentos. Às vezes o equipamento não está quebrado, mas é que a empresa não orientou como mexer e até mesmo como lidar. Tem receio de chegar àquela pessoa com deficiência, eles não saberem como transportar, mexer na cadeira, né? Então é isso que está acontecendo. E às vezes também a falta de manutenção. O que precisa? Uma fiscalização mais árdua, né? No sentido assim, porque o nosso projeto de bilhete único, quando foi aprovado aqui na cidade de Guarulhos, existe assim um item que tem que haver curso para condutores e cobradores, as pessoas que lidam com as pessoas com deficiência. Aí o que acontece? Param num ponto de ônibus, o ônibus. Aí o pessoal fica reclamando, puxa, tá demorando, tá isso, tá aquilo. E aí a pessoa com deficiência, ao invés de ser bem visto, aquele equipamento é mal visto pela população. Então isso não pode acontecer. As cidades, elas têm que ter o equipamento e os cobradores e condutores, eles têm que ser orientados. E a própria manutenção do veículo.
Candidato, outra questão que você acabou falando no começo da nossa entrevista foram os 16 anos como vereador aqui da cidade de Guarulhos. Então, caso eleita deputada federal, quais outros projetos, além desse que você falou, que podem ser implantados em todo o país? Olha, um já está sendo implantado em todo o país, que é a questão habitacional. Então, toda construção, ela tem que ter uma reserva de apartamentos ou casas de 5% para pessoa com deficiência. Apartamentos adaptados, tá? Então, é muito legal porque já vem a pia no tamanho certo, o banheiro, a porta abrir para os dois lados, entendeu? Então, o imóvel tem que ser adaptado. Outra questão aqui na cidade de Guarulhos, a cidade de Guarulhos foi a primeira cidade do país que reconheceu o intérprete de Libras, de língua de sinais, como profissão, porque não era reconhecido como profissão. Então, foi a primeira cidade do país que reconheceu o intérprete de Libras. E também os cursos de Libras, eu quero que se estenda pelo país inteiro. Porque, por exemplo, uma pessoa surda chega no médico, vamos lá, então ele não tem como se comunicar. Eu estou com dor de barriga. Como um médico vai entender que aquela pessoa está com dor de barriga? Ou tem que ter um profissional, um profissional daquele equipamento público, no caso UBS ou hospital, que possa atender aquele surdo. Ou então ter uma central de Libras. Foi aquilo que eu criei aqui na cidade, que ainda não está implantado nos hospitais, né? E eu queria que se estendesse não só em hospitais, bem como na parte jurídica, né? Por exemplo, vai ter uma audiência para trabalhista. Por que eu tenho que levar o intérprete pessoalmente? Eu posso ter uma central de Libras para fazer com que o juiz se comunique com a pessoa com deficiência. E bem como em qualquer outras áreas, na área qualquer, por exemplo, num fácil, vai aqui da cidade, tem que ter uma central de Libras, uma pessoa que se comunica e não necessariamente pessoalmente, e sim através do computador, né? Então seria isso que eu quero inovar no país, que ainda não existe, e nós vamos fazer com que exista, né? Parece-me que na subsecretaria da pessoa com deficiência, estão fazendo com que esse projeto seja implantado. Mas nós temos que implantar ele em todo o país. Exato. O que dá para perceber na conversa com você aqui é que não só implantar, tem que ter a questão da fiscalização também, porque não adianta colocar algo em prática e não funcionar da maneira devida, né? Com certeza. E a pessoa com deficiência é o principal agente de fiscalização. Se não tiver, tem que ligar para ouvidorias, tem que ir no Ministério Público e fazer com que as coisas funcionem, né? Então, as coisas têm que acontecer e a pessoa com deficiência tem que ser a principal fiscalizadora dessa questão, né? Porque as coisas aconteceram devido a todos esses anos que a gente tem de luta. Não sei se vocês se recordam das caminhadas que a gente fazia pela cidade, né, com mais de 1.500 pessoas. Então, o movimento de luta, ele é importante para isso acontecer. Hoje, os projetos estão aí, as leis já estão no papel, mas a gente tem que fazer aqui na cidade de Guarulhos, elas deixarem de ser leis mortas e fazer com que o executivo seja o principal efetivador das nossas leis, né? Que tire as leis do papel e torne-as programas, que as coisas aconteçam verdadeiramente. Candidata, como tem sido também para convencer as pessoas em relação ao voto? Porque muito se compara, por exemplo, a causas, né? Então, um candidato de determinada causa, a pessoa deve votar nela. Então, como convencer a população a aderir? Porque muitas pessoas, às vezes, não têm o deficiente em casa, mas precisa se sensibilizar da necessidade do outro, que realmente precisa da ajuda, né? E não só, por exemplo, uma cidade para pessoa com deficiência é uma cidade para todos. Então, por exemplo, se eu vou lutar por acessibilidade nos passeios públicos, acabou de sair daqui um amigo meu que quebrou o braço, tem 16 pinos nesse braço, porque tropeçou num buraco e quebrou o braço.
Então, quer dizer, é uma cidade para todos. Se você consertar os passeios públicos, fazer com que passeios públicos se tornem acessíveis. Não é só para um cadeirante ou para uma pessoa com deficiência visual. Não, é para todo mundo. Por exemplo, você que vai na feira de carrinho de feira, você que anda com um carrinho de bebê, né? Então, se torna mais fácil. Então, o que eu quero pedir para todos? É você votando na Silvana, você vai beneficiar uma cidade de uma forma geral. A cidade vai se tornar uma cidade acessível. E uma cidade acessível é muito bom a nível de comunicação, a nível de arquitetura. Então, a gente vai se tornar pessoas assim que vão viver uma qualidade de vida melhor. Entendeu? É isso que eu quero. Assim, é claro que eu gostaria que você votasse em mim pensando naquelas pessoas com deficiência que estão em casa, que ainda tem muita gente trancada dentro de casa, Jonatas, e não está podendo sair porque não tem uma cadeira de rodas. Então, por quê? Então, eu gostaria que esse sentimento por trás, sabe, esse sentimento de apoio, né? Que eu vou ajudar alguém se eu votar na Silvana. Eu vou apoiar a Silvana, eu vou pedir voto para a Silvana, porque eu tenho certeza que da cadeira da Silvana, o mandato da Silvana, será para visar assim, a qualidade de vida das pessoas, né? Então, e principalmente daqueles menos favorecidos. As pessoas com deficiência, a sociedade deve muito para elas, Jonathan, desde a educação, né? Porque, assim, as pessoas com deficiência eram vistas como pessoas incapazes, né? Então, nos séculos nos anteriores, o que era? Elas eram queimadas, porque eram vistos como demônios e tal. Agora, hoje não, graças a Deus, a pessoa com deficiência, ela é vista como pessoa produtiva, ela é vista como pessoa capaz de transformar uma sociedade. E eu quero, mas assim, você sabe que a maioria delas não votam, né? Porque são deficientes intelectuais ou são pessoas com deficiência que estão acamadas. Então, eu preciso do apoio da maioria da sociedade para fazer com que essas pessoas sejam vistas com carinho e que o poder público ele dê condição, faça com que instale políticas públicas para atender essas pessoas. É escola especial, né? Nós temos que ter salas especiais, tem que ter inclusão, mas aquela pessoa com deficiência que precisa de uma sala especial também precisa de sala especial. Se tem que ter 2 professores numa sala, o governo tem que viabilizar isso, né? E é através de um deputado federal que a gente pode definir essa política pública, né? Que a gente pode fazer leis com que beneficie essas pessoas. É isso que eu quero. Quero atuar dando apoio, pode fazer emendas para as cidades, garantindo verbas para implantar projetos. Esse é o papel de um deputado federal também. Então é isso que eu quero, que eu sonho, é fazer uma sociedade justa e igualitária. Entendeu? Candidata, pegando até uma resposta que você deu em relação à cidade para todos. Então, como que seria a cidade de Guarulhos e a conversa com o prefeito Guti, caso Silvana Mesquita seja eleita deputada federal? Guti, eu estou aqui para te ajudar, né? Eu nunca atuei em oposição nenhuma, né? Nunca fui oposição. O movimento de luta ele sempre foi no sentido de somar, né? E a gente quer ajudar o prefeito, né? Prefeito, quais os projetos que você tem voltados para a pessoa com deficiência? Qual gestão que eu posso fazer para você a nível federal? E posso trazer emendas parlamentares aqui para a nossa cidade, né? É isso que eu quero. E quero fazer com que as leis que são de nível nacional, que Guarulhos seja a primeira cidade a implantar todas as leis de minha autoria. Isso que vai fazer com que eu fale, valeu a pena ser eleita, né? Valeu a pena. Candidata, vamos falar um pouco sobre saúde, mas eu quero chamar um rápido intervalo rapidamente. Daqui a pouco a gente volta então com a segunda parte dessa entrevista com Silvana Mesquita, candidata a deputada federal pelo Patriotas. Já voltamos.
Voltamos então do intervalo, recebendo aqui, na verdade, ela que está nos recebendo aqui em sua casa, Silvana Mesquita, agradecendo mais uma vez, e vamos retomar então o assunto do primeiro bloco, saúde de Guarulhos. Como é que a senhora vê a situação, já colocando num todo, né? E o que poderia ser feito para melhorar caso seja eleita deputada federal? Bom, a saúde a nível de Brasil está na UTI, né? Mas assim, eu vou dizer assim, na questão da especificidade da pessoa com deficiência. Então, eu queria ter equipamentos adaptados para a pessoa com deficiência. Por exemplo, uma questão que a gente sente falta é da própria maca ginecológica, que não existe adaptada para uma pessoa com deficiência física. O próprio intérprete de Libras, né, como eu citei no bloco anterior, que você tem que ter, sim, uma comunicação com o deficiente auditivo ou surdo com o médico, ou com aquele que ele vai, desde quando ele chega no balcão, para falar o que ele tem, falar a queixa dele, até a própria ida ao médico, para se comunicar com o médico, para o médico saber o que a pessoa com deficiência auditiva tem. E assim, os vários equipamentos, eles têm que ser adequados à pessoa com deficiência. Nós temos o BS com escada na cidade, né? E isso não pode acontecer, né? Tem que estar acessível a todos, né? O que eu vejo que a saúde, ela começa pelo médico, vamos colocar assim. O principal agente de saúde é o médico. E essa pessoa, e esse agente, esse profissional da saúde, ele não é bem remunerado. Eu acredito que a gente tem que buscar visar um projeto nacional para que nós tenhamos os médicos todos os dias, todas as horas necessárias no hospital, que eles tenham uma remuneração adequada. Então, nós temos que buscar essa questão de buscar a boa remuneração para o médico, bem como para os enfermeiros, né? Um enfermeiro, para ele trabalhar, ele tem que trabalhar em três hospitais, né? E isso não pode acontecer. Bem como o médico, ele tem que trabalhar em vários locais para ele conseguir uma remuneração adequada. Porque a faculdade de medicina ela é muito cara, todos os livros, a gente tem conhecimento disso. Então, ele tem que ter um retorno. E isso, para acontecer, o sistema de saúde, eu vou lutar para que o SUS remunere melhor os municípios, que nós tenhamos uma remuneração adequada, né? Que os munícipes eles não precisem ter convênios médicos. Nós temos que ter orgulho da nossa saúde. Mas isso é um projeto a nível nacional, que o SUS tem que mudar a tabela, que tem que visar o profissional da saúde, que tem que visar que a saúde, o que seria da população se a gente não tem uma saúde preventiva também, sabe? Eu sou a favor da saúde da família, que os médicos, eu quero ampliar essa questão, quero fazer com que trazer para Guarulhos mais recursos para que nós tenhamos mais equipes de saúde da família, mas que se estenda para fisioterapeutas, para fonoaudiólogos, né? Que nós consigamos, sim, fazer com que essa saúde da família ela seja também aquelas pessoas que não consigam sair de casa. Como, por exemplo, um deficiente, ele precisa fazer uma fisioterapia na casa. Eu sei que já existe fisioterapeuta que vai visitar, mas a gente precisa ampliar essa saúde da família. A própria fonoaudiologia, que é você tratar o falar, pode ir na casa da pessoa também atender. Então, tem que ser inclusa essa especialidade na saúde da família. E é isso. Eu vejo que a saúde tem que ser tratada a nível preventivo, né? Porque a saúde da família, ela vai buscar, vai ver se as vacinas estão em ordem, vai ver se a criança tem o peso adequado. Desde aí, orientação às mães, desde o início da vida da pessoa.
E quando a pessoa se torna uma pessoa com deficiência ou nasce com deficiência, essa saúde ela tem que estar orientando, o sistema de saúde é que tem que estar orientando. Na realidade, a saúde tem que se tornar mais humanizada, né? A gente tem essa dificuldade. Quando uma pessoa nasce deficiente ou quando uma pessoa se torna deficiente, a gente tem que ter equipes preparadas para receber essas pessoas, para que as famílias recebam essas pessoas. Então, desde o médico, desde um psicólogo, como eu vou lidar com essa situação? Imagine você, uma pessoa sofre um acidente de moto, se torna deficiente, e aí a vida dela mudou. Naquele momento, ela se torna uma outra pessoa, né? Com mobilidade reduzida, precisa de equipamentos adequados. E assim, ninguém orienta. Isso tem que ter uma orientação. E esse projeto, eu vou tornar isso um projeto de lei e vou fazer que isso se torne realidade no país. No país vai se tornar realidade. Candidata, você falou algo que me chamou a atenção, que em relação à pessoa com deficiência. E algo que tem sido muito relevante nos últimos dias também é a falta de emprego, que atinge todo mundo, tá? Independente da condição física. Existem condições de criarem projetos para que a pessoa com deficiência tenha mais espaço e que seja criado mais empregos para elas? Não, nós já temos a lei de cotas. Existe a lei de cotas, Jonatas, aqui no país. Ela já tem ela tem 24 anos, né? E também está faltando auditores para fiscalizar as empresas. Existe é uma lei é uma multa muito alta a empresa que não contrata. Então, por exemplo, a empresa que tiver acima de 100 funcionários, ele tem que contratar no mínimo uma pessoa com deficiência. Mas não é assim, tirar o 100º funcionário e colocar uma pessoa com deficiência. Não, a empresa aí fica com 101 funcionários. Entendeu? Aí a empresa fala, mas falta qualificação. A pessoa com deficiência não é qualificada. A qualificação ela se discute no país inteiro. Os brasileiros não são qualificados. Então, essa questão nós também vamos lutar para ter cursos de qualificação pelo país inteiro, para colocar não só mão de obra com deficiência qualificada, bem como as demais pessoas, né? Mas assim, não será mais desculpa. E esses cursos de qualificação terá reserva de vagas, como já tem aqui na cidade de Guarulhos, 10% é reservado para pessoa com deficiência, né? Então, a gente vai fazer com que isso se torne uma realidade nacional. Esses cursos com reserva de vagas para pessoas com deficiência e sensibilizar as próprias empresas, que a pessoa com deficiência, quando ela assume a possibilidade de trabalhar, ela faz isso com muito carinho, ela pega com muita garra essa oportunidade, a maioria das pessoas com deficiência. Então, não se arrependam de contratar uma pessoa com deficiência, porque ela é produtiva, ela é capaz. Minha pergunta foi justamente por isso mesmo, pela falta de fiscalização. Infelizmente, muitas empresas não fazem isso. Candidata, a gente está chegando já na reta final da nossa entrevista já, e faço uma pergunta para todos que são aqui de Guarulhos. Como convencer, então, o guarulhense? Eu digo isso porque, querendo ou não, um candidato de Guarulhos acaba, de certa forma, focando a cidade. Então, como convencer o guarulhense a votar num candidato que é da cidade? Eu peço seu voto porque eu defendo uma causa, tenho objetivos certos para estar lá na Câmara dos Deputados. Então, eu vou pedir seu voto, vou falar para você, olha, vale a pena votar na Silvana Mesquita, porque a gente tem uma bandeira, a gente já tem um trabalho efetivo aqui na cidade voltado à pessoa com deficiência. E digo a vocês que vale a pena você votar em mim, porque verdadeiramente eu vou ter um endereço, eu já tenho um endereço onde você possa me encontrar, eu não vou sumir da cidade, eu amo a minha cidade, sou nascida em Guarulhos, sou guarulhense nata, e assim, vou defender com certeza, com unhas e dentes, aquilo que for relacionado à cidade de Guarulhos, né? Eu peço seu voto. Meu número é 5189 e sou do Patriota.
Então, candidato, aproveitar novamente para você repetir o número e também falar as redes sociais, porque é muito importante nesse momento destacar as redes sociais, porque pelos tempos curtos de participação aqui nesse programa não dá para falar sobre tudo. Então, quais são as redes sociais para quem quiser conhecer a fundo mais as propostas da candidata? Então, nós estamos bem fortes no Facebook, né? Então, eu vou pedir para você visitar minha fanpage, é Silvana Mesquita Oficial, muito legal, muitos vídeos falando das propostas. Eu peço para que você curta meus vídeos, minha fanpage, e peça para que seus amigos curtam também, porque eles também vão conhecer as minhas propostas, né? E fazendo isso, você se torna um multiplicador, né? Fazer com que as pessoas conheçam, peça voto para os seus amigos, vizinhos, familiares, torne isso uma corrente de amor, né? Porque a minha campanha é baseada no amor, né? É baseada no ser humano e não tem coisa melhor do que o amor, o sentimento que está predominando na minha campanha. Quando eu vou para as ruas, eu percebo que é amor, né? Que as pessoas sentem amor, sentem gratidão por tudo aquilo que foi feito em torno da pessoa com deficiência. Então, vai lá, visite minha página no Facebook, eu estou no Instagram também, e a gente pode aí fazer com que essa campanha, aí esses dias, poucos dias que faltam, tenha um volume ainda maior. Tá? Eu preciso de você, preciso do seu voto, preciso do teu apoio. Eu conto contigo. Então, recebemos Silvana Mesquita em mais uma edição do TBL Eleições, agradecendo a você que está assistindo agora o nosso programa e dizer que sempre, até a quinta-feira agora que vem, por causa da lei eleitoral, a gente vai ter que fazer o programa até quinta-feira. Você pode acompanhar sempre às 15 horas e 30 minutos, edições ao vivo também do nosso programa. Me despeço de vocês e mais tarde temos mais uma edição do TBL Eleições.